boa noite. Hoje é 13 de junho, o Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. STF define mudanças para o FGTS. Depósitos do Fundo de Garantia vão precisar se basear na inflação. E quinta-feira é dia de Tati no Campo. Você vai ver uma reportagem sobre o plantio da berinjela japonesa em Caraguá. E ainda, hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. No litoral, teve a tradicional distribuição de bolo e, claro, casamento. O Jornal da TV Tati está no ar. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que a correção dos novos depósitos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, vai precisar ser feita no mínimo pela inflação oficial, que é medida pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA. O que ficou definido é que antigamente se aplicava o TR mais 3% de correção e juros ao ano. Agora, com a nova decisão, ficou estabelecido que a base ainda se mantém a TR, se mantém os 3% ao ano de juros e se mantém a divisão de lucros. Contudo, essa soma toda tem que se garantir o IPCA, que é a inflação. Então, o que vinha acontecendo? Essa correção que vinha sendo aplicada, ela não acompanhava a inflação. Então, o trabalhador ali, vamos dizer, o seu saldo de fundo de garantia tinha assim, uma perda no poder de compra. Melhora para o trabalhador, porque ele acaba tendo a garantia de que aquele valor que está sendo no fundo de garantia, ele não está tendo uma perda, né? O poder de compra que a gente fala, porque um valor hoje não é o mesmo valor que se vale daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, era o que vinha acontecendo. O trabalhador tinha um montante, tinha um saldo ali, mas quando ele ia sacar, quando ele fosse dispensado, ou quando ele fosse aposentado, aquele valor que ele tinha já não tinha mais o mesmo poder de compra de quando foi depositado. Então, isso vem para realmente equilibrar essa situação. Foram, assim, milhares de ações que foram impetradas na justiça. Pela decisão que foi proferida, vai se valer para os novos depósitos. Agora, não conseguimos ainda dizer, vai ser a partir da publicação dessa decisão, vai ser a partir do trânsito em julgado. A princípio, pelo que está, seria a partir da divulgação da ementa dessa decisão, que se dá nos próximos dias. Mas o importante, e aí mais infelizmente, dizendo que muita população esperava, é que teria uma diferença dos depósitos passados até agora. Essa diferença, pelo que saiu na decisão, não vai existir. Então, vai se corrigir o saldo que está lá, então o saldo existente vai se corrigir e os novos depósitos também, mas não vai ter a diferença mês a mês do passado. Então, vale daqui para frente. Agora a gente fala de saúde porque os surtos de coqueluche no país levaram o Ministério da Saúde a reforçar a importância da vacinação contra a doença. O alerta vale principalmente para profissionais da saúde. Aqui na região, as doses da vacina estão disponíveis para o público-alvo. A gente conversou sobre isso com a secretária de Saúde de Jacareí, a Águida Fernandes. Para evitar que hajam novos casos de coqueluche, e devido à baixa cobertura que nós estamos hoje, nós estamos intensificando a vacinação contra a coqueluche. Agora, nessa intensificação, vamos fazer para esses públicos, quer dizer, as crianças até 5 anos que não se vacinaram e os profissionais de saúde que não estão vacinados, gestantes e doulas e profissionais de creche. É uma doença bacteriana e ela tem uma transmissão muito fácil, porque tosse tem as gotículas da saliva e transmite. Ela costuma ser bem grave nas crianças, quanto menorzinho, mais sério. Sempre começa com quadro respiratório, que vai evoluindo para uma tosse seca, e aquela tosse que é estridente, que faz aquele barulho, né? Tem que ser feito o tratamento médico, diagnóstico e tratamento com antibiótico. Justamente por a gente estar com 67% de cobertura,
As próprias unidades básicas estão fazendo a busca e na busca das carteirinhas de vacinações nas escolas. Aí a gente pede autorização para os pais e num dia pré-agendado a equipe vai lá e faz nas crianças. E a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite acaba amanhã com adesão baixa, viu? Em São José, a cobertura vacinal está em 13%, mas ainda dá tempo de levar as crianças menores de 5 anos para tomar a dose. Você está vendo que essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. Em São José, a vacinação, então, está sendo feita até amanhã nas 40 UBSs Resolve. Agora a gente fala de dengue porque 5 novas mortes foram confirmadas hoje no Vale do Paraíba. 3 dessas vítimas são de Taubaté e outras 2 de Caçapava. Com isso, a região chega a 260 mortes pela doença. As cidades com mais vítimas estão aparecendo aqui no telão. A gente atualiza a situação. Olha, São José tem 96 mortes, Jacareí tem 75, Taubaté tem 36 e Pindamonhangaba tem 17 mortes, então totalizando 260 mortes na nossa região. Os números, de todas as cidades estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. Bom, gente, chegamos no nosso primeiro intervalo e daqui a pouco tem Tati no campo. Fica aí que é rapidinho. Já estamos de volta para falar sobre o agro. Está no ar o Tati no campo. O clima do litoral favorece não só dias gostosos para curtir uma praia, como também para o cultivo de alguns legumes como a berinjela. Hoje nós vamos conhecer uma plantação em Caraguá que é mantida há décadas pela família do seu Milton. O Milton é quem comanda esta produção de berinjelas japonesas em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Foi na geração do pai dele, há 40 anos, que tudo começou. E agora todos da família ajudam no cultivo. Como a gente ganhou semente e começamos a plantar, e começou a dar certo, Ela tem um bom retorno financeiro e dá para produzir na época de entre safra aqui. A berinjela japonesa tem um gosto sutil e pouca semente. Então, para quem tem problema com semente, essa é uma berinjela boa. A colheita acontece de maio a dezembro. São 2.700 pés cultivados por um sistema de hidratação e adubo verde. No caso aqui, uma leguminosa, um tipo de feijão que é plantado bem perto dos pés e devolve os nutrientes necessários para o solo. Esse processo auxilia no crescimento do legume. A gente usa o sistema de adubação orgânica. Atrás aí tem a plantação das mucuna preta. Depois a gente faz a incorporação da matéria seca e começa a fazer a parte de plantio com a utilização de adubo de plantio, adubos orgânicos e adubo químico e começa a cultivar de novo, plantar, começa tudo novo ciclo. Mesmo no inverno, a produção não sofre tantas mudanças, porque aqui em Caraguatatuba, diferente de outras cidades da região e também do estado, o clima permanece úmido e quente, o que impede as famosas geadas, que queimam a plantação e também prejudicam a colheita. A planta gosta desse ciclo de não fazer tão frio e também com calor, ela começa a produzir bem. Quando o pé está bem carregado, a gente consegue colher umas 100 caixas. Agora que está no inverno, nessa fase de brotação, a gente colhe uma média de uns 50 caixas. Essas 2.500 novas mudas já foram plantadas para o período da entre-safra. Quando a produção grande para de produzir, esta outra vai estar em época de colheita, mais ou menos daqui a 2 meses. Assim que começar a diminuir bastante, já temos outra área pronta
que quando começar a produzir, essa daqui será morta. O trabalho não é fácil, mas enquanto puder, o Milton vai continuar mantendo esta herança de família. Bem, a gente vai tentar produzir enquanto conseguir, com a saúde manter, né? Vamos ver o que a geração futura vai conseguir ou não, né? E você tem alguma dúvida sobre plantio? Tem alguma história legal para contar para a gente sobre o campo? Manda sua sugestão no nosso WhatsApp, anota aí o número, hein? É o 12 99752 4005. E a tragédia que aconteceu em abril no Rio Grande do Sul vem refletindo na falta de alguns produtos em comércios da região. Para ajudar o estado a se reerguer, supermercados estão incentivando a compra de produtos gaúchos. Com certeza você já viu esse suco nas prateleiras dos supermercados. Esse chocolate também. Todos esses produtos são produzidos no sul do país e fazem parte de uma campanha iniciada por supermercados aqui da região, chamada SOS Rio Grande do Sul, para incentivar o consumo e, consequentemente, dar uma força para a economia de lá. Então, a gente tem arroz, tem chocolates, suco, tem o suco de uva, vinhos e espumantes. A gente nota no dia a dia aí o cliente mudando um pouquinho o comportamento de compra para ajudar a região. O espírito de solidariedade tomou conta de todo o país nesses mais de 30 dias após a tragédia, que deixou mais de 170 mortos e cerca de 580 mil desalojados. Diante da catástrofe, toda ajuda é muito bem-vinda. Apesar das dificuldades enfrentadas no estado, os supermercados não registraram falta de produtos. Por enquanto a distribuição está sendo normal, não temos falta de nenhum produto. Creio que continue sendo normal aí a distribuição. Então, essa campanha a gente pretende estender por um bom tempo aí para ajudar na reconstrução das cidades lá do Rio Grande do Sul e a gente se sente pessoalmente também envolvido no processo aí de colaborar com a região. Esta cafeteria em São José dos Campos está com falta de muitos produtos. Isso porque 70% do cardápio contém mercadorias que são produzidas no sul do país. Algumas fábricas ficaram totalmente debaixo d'água. Essa é a fábrica que produz os croissants, chamados de Média Luna, um dos produtos líderes de venda na cafeteria. Com a força da água, os pães saíram boiando. Realmente, a gente fica triste, além de estar afetado com isso, a gente tenta de tudo conseguir ajudar também, né? Nós tivemos falta de produtos com a nossa Média Luna, que é um pão tradicional que a gente produz no Rio Grande do Sul, brownie, nosso café também ficou em falta. Como a gente recebe do Rio Grande do Sul, a gente recebe a cada 15 dias, então a gente acaba fazendo um pedido um pouco maior para poder ter um estoque para durar até a próxima entrega, né? Então, quando a gente recebeu a primeira entrega foi logo próximo a quando começou a acontecer as cheias no Sul. Por conta disso, a gente conseguiu ter um estoque, mas ainda assim a gente está sem uns produtos já faz umas 2, 3 semanas. Esse aqui é o croissant Média Luna, que teve a produção retomada há pouco tempo e já foram entregues aqui na cafeteria, que voltou com as vendas. Mas outros produtos ainda faltam no cardápio. A previsão é de umas 2 semanas para frente, né, começar a normalizar, né? Mas como está dando cheia de novo em Porto Alegre, a gente não sabe se isso vai voltar a afetar essas fábricas ou não. Até o que a gente tem de notícias de lá é que realmente mais umas 2 semanas para começar a normalizar. O Cold Brew, que é um café nosso extraído a frio, o produtor é lá do sul e não conseguiu até hoje retornar a produzir. E o Cavex de Taubaté vai voltar a receber doações para o Rio Grande do Sul na segunda-feira. O estado gaúcho ainda está sofrendo com os danos causados pelas chuvas e precisam da nossa ajuda, né? Desde o início de maio, no início das operações, o Cavex e as outras organizações militares do Exército aqui no interior do Vale do Paraíba recebiam os materiais para serem escoados para o Rio Grande do Sul. Nesta última semana fizemos uma pausa técnica no recebimento, devido às necessidades de escoamento lá no Rio Grande do Sul, mas os trabalhos internos continuaram e ao todo arrecadamos só aqui em Taubaté, nas unidades de aviação do Exército, cerca de 70 toneladas que já foram escoadas. E agora retornaremos
nesta próxima segunda-feira, no dia 17 de junho, com as novas necessidades. Nesta nova fase da operação, solicitamos o apoio nas doações de alimentos não perecíveis, de cobertores e colchões, mantas, e também de material de faxina. Então, são esses itens dos consumíveis, nesse momento, são de prioridade no recebimento. A quantidade de roupas já temos ainda em estoque para serem escoadas. Com a chegada do frio, os cobertores e mantas e o colchão também são necessários, alimentos não perecíveis, material de faxina. Pedimos para as pessoas trazerem no horário de segunda a quinta, entre 9 às 16 horas, e nas sextas-feiras, entre 8 e meio-dia. Aqui no CAVEX, na portaria, temos todo o suporte preparado para esse recebimento das doações. O endereço fica na Estrada Municipal dos Remédios, 2135, 2135, no bairro Itaim, em Taubaté, São Paulo. Desde o dia 1º de maio, então, decolamos com algumas aeronaves para o Rio Grande do Sul, sendo essas equipes reforçadas ao longo de toda a operação. A Operação Taquari, ela não tem previsão, a Operação Taquari 2 não tem previsão de término, então nossas tripulações continuam lá, que na fase inicial fazendo o apoio aos resgates, junto com as outras forças e também as agências, e agora, atualmente, nessa fase logística, de transporte de material, de gêneros, transporte de alguns feridos e deslocamento, principalmente com os locais do povo gaúcho com dificuldades de acesso. Um trabalho incrível que o CAVEX tem feito lá no Rio Grande do Sul e que a gente pode ajudar com as doações por aqui, né? Bom, gente, mais uma pausa e no próximo bloco você vai ver como foi celebrado o dia de Santo Antônio em Caraguá. Fica aí que é rapidinho. Voltamos para ver como vai ficar o tempo nesta sexta-feira na região. O tempo seco permanece e a umidade do ar deve ficar abaixo dos 30% em algumas cidades do Vale. Vamos lá então? A gente começa aqui falando da cidade de Pindamonhangaba, que tem máxima de 30 graus e mínima de 14. E em São José dos Campos, máxima também de 30 graus e mínima de 14. Em Ubatuba, um dia ensolarado com máxima de 30, mas mínima de 17 graus. Na Serra, em Campos do Jordão, a máxima fica em 20 graus e a mínima em 6 graus. E hoje, 13 de junho, é dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Em Caraguá, todo ano acontece um tradicional casamento, a distribuição do bolo e do pãozinho do santo. Sob a bênção de Santo Antônio, logo pela manhã, os fiéis já lotavam o santuário diocesano em Caraguatatuba. Por intercessão de Santo Antônio de Caraguatatuba. E no dia do padroeiro da cidade, muitas tradições são mantidas, como a do bolo do Santo Casamenteiro e o do pão da prosperidade. Dona Sônia foi a primeira da fila do famoso bolo, mas não veio atrás de um casamento. A bênção. Para mim, para a família, prosperidade, né? A gente precisa. Além dele ser padroeiro da cidade, ele abençoa a todos, né? Mãe e filha, além de pegarem o bolo e acharem as medalhinhas, também levaram o pão para casa. O pãozinho e a medalhinha faz parte da nossa tradição, porque nós estamos aqui há 30 anos e eu faço questão de vir sempre. Guardo o ano inteiro, onde tenha no arroz. Aí depois, a outro ano, tiro o viejo e pongo o novo. A Fernanda foi quem fez os bolos. E além de dar forma e sabor, foi a responsável por colocar o que as pessoas esperam tanto encontrar. Esse ano tem bastante medalhinha. O pessoal que está querendo casar pode vir que vai encontrar. Eu coloco na minha mão, né, e vou distribuindo carinhosamente, viu, gente? É tudo chique mesmo, muito bom. É bem assim. E o Santo Casamenteiro realmente faz acontecer. O Wallace que o diga. Ano passado a gente acompanhou o casamento comunitário e aí a esposa falou, desse próximo ano não passa. A gente vai ter que casar agora, selar o matrimônio, né? E aí a gente topou, né? A gente veio, fez o curso, tudo, né? Fizemos todos os preparativos e chegou a hora. A gente fica ansioso, né? Acordamos cedo, cada um foi se arrumar para estar bem chique, né? Dia especial, né?
seria um casamento comunitário, por conta de alguns imprevistos, se tornou uma cerimônia exclusiva para a alegria da noiva. Foi privilegiado, na verdade. Então a gente sente assim que a gente foi bem abençoado. A gente sente que Santo Antônio está aqui abençoando a gente e a gente é devoto dele desde quando a gente se mudou para cá. Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba e de outras cidades do Vale do Paraíba, leva o título de Santo Casamenteiro. Mas qual seria o real motivo dessa ligação entre ele e o matrimônio? O bonito da tradição foi que fala que Santo Antônio tinha uma moça muito pobre, que ela se queria casar, mas nesse tempo era a noiva, os pais da noiva que pagavam o dote, não? E ela não tinha, ela tinha umas simples moedas e Santo Antônio pediu tanto por aquela moça que das mãos começaram a sair tantas moedas que por isso ela se conseguiu casar. Então o milagre aconteceu por uma necessidade, não? Então é bonito isso, por uma necessidade que não deixa de ser uma experiência da caridade, da força do amor de Deus diante de nossas necessidades. Uma data especial de muitas alegrias e comemorações. 13 de junho, dia de Santo Antônio. E ó, para quem ainda não casou e quer casar, dá tempo de fazer um pedido para Santo Antônio até o final do dia, né? E assim a gente chega ao fim do nosso jornal. Obrigada, viu, por estar comigo. Agora tem mais notícias no SBT Brasil, então se cuide. Um beijo, boa noite.